Houve um momento, no crepúsculo da Grécia Antiga, em que duas respostas ao drama da finitude e da inquietação humana se organizaram em doutrinas completas. Uma buscou a serenidade, através do prazer entendido como ausência de perturbação. A outra reivindicou a paz pela adesão incondicional à razão e à virtude. Este vídeo apresenta de forma concisa e rigorosa o confronto entre epicurismo e estoicismo, não como disputa retórica, mas como tensão filosófica que atravessa questões metafísicas, epistemológicas e éticas fundamentais. A proposta é reconstruir as premissas de cada sistema, contrastar seus diagnósticos sobre o que perturba o homem e mostrar em que medida ambos anseiam pela mesma forma de tranquilidade, ainda que a interpretam e a busquem por vias antagônicas. Para entender a origem dessa divergência, é preciso situar as escolas no seu contexto. Epicuro funda no Jardim de Atenas uma comunidade que relaciona um naturalismo atomista a uma ética terapêutica. Átomos no vazio, afastamento das explicações teleológicas e um fim prático, a ataraxia, concebida como prazer sereno. Em contraste, os estoicos desde Zenão até os romanos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio tomam o cosmos como expressão de um logos imanente. A razão cósmica confere sentido e normatividade, e a felicidade configura-se como vida conforme a natureza racional, onde a virtude é em si o bem supremo. Essa genealogia revela já um primeiro nó. Enquanto um reduz o medo dos deuses ao explicar o mundo materialmente, o outro reacende um horizonte teleológico, onde a razão ordena o mundo e o cidadão. A diferença de pressupostos metafísicos determina visões antagônicas sobre agência e responsabilidade. O epicurismo preserva um naturalismo no qual a causalidade atômica domina, mas introduz a noção do clinamen, um desvio espontâneo, como recurso teórico para garantir margem à ação humana e evitar um fatalismo completo. O estoicismo, por seu turno, elabora um compatibilismo no qual o agente participa do logos e exerce liberdade na medida em que assente ou recusa as impressões, segundo a razão. A autonomia nesse quadro não é transcendência da causalidade, e sim a conformidade racional com a ordem que já existe. Assim, o sujeito epicurista aparece como agregado atômico que busca preservação e prazer equilibrado. O sujeito estoico aparece como função racional dentro de uma totalidade ordenada. Em epistemologia e terapia das paixões, as convergências e as diferenças ficam mais claras. Para Epicuro, as sensações têm primazia. São a matéria-prima do conhecimento. E quando corretamente interpretadas, desfazem terrores supersticiosos que geram sofrimento desnecessário. A cura, portanto, passa por um trabalho crítico sobre crenças que inflamam desejos e ansiedades. Já os estoicos desenvolvem uma teoria das impressões e do assentimento, colocando na razão o papel de filtrar representações e neutralizar paixões entendidas como juízos errôneos. A disciplina do assentir converte-se em técnica ética, destinada a produzir apatheia, não a ausência de sentimentos, mas a subordinação regulada das paixões pela razão. Em ambos os casos há um programa terapêutico, mas orientado por hipóteses distintas sobre a origem do erro e sobre o método da cura. Correção interpretativa no epicurismo, treino racional e habituação no estoicismo. Quando se desloca a mirada para a ética prática e para a esfera social, o contraste torna-se ainda mais pronunciado. Epicuro valoriza a amizade, a moderação dos desejos e muitas vezes uma retirada prudente da vida pública, como meio de preservar a tranquilidade. A comunidade do jardim é uma polis em pequena escala orientada pela precisão das preferências e pela gestão prudente dos bens que asseguram paz. O estoicismo, ao contrário, afirma uma vocação pública e cosmopolita. O sábio permanece ativo na cidade e cumpre deveres político-morais em conformidade com a razão universal. Essa divergência não é meramente estratégica, mas indica concepções distintas do que é o bem humano, um bem centrado na qualidade da experiência interior, ou um bem em que a ordem racional e a ação pública têm primazia ontológica.
As críticas mútuas históricas espelham essa incompatibilidade de prioridades. Os estoicos acusavam os epicuristas de um retraimento que enfraquecia o laço político e de uma prioridade excessiva ao prazer que minava a exigência ética. Os epicuristas viam nos estoicos um ascetismo frio e uma pretensão de autossuficiência que negligenciava a legítima dimensão afetiva da vida. Contudo, ao perscrutar os conteúdos das duas tradições, percebe-se também uma interseção sutil. Ambas procuram uma forma de autonomia interior que liberte o sujeito da servidão das paixões e dos medos. A divergência reside apenas no diagnóstico da servidão e no remédio prescrito: reduzir o sofrimento pela gestão dos desejos ou transformar a alma pelo cultivo da razão. Por fim, o legado dessas doutrinas atravessa debates contemporâneos sem perder a atualidade. Questões sobre o que significa viver bem, sobre o papel das emoções na vida racional e sobre a relação entre indivíduo e comunidade continuam a ressoar com as categorias de ataraxia, apatheia, clinamen e logos. Ler Epicuro e os estoicos em conjunto não é escolher lados, mas enriquecer a reflexão. Aceitar que paz interior pode ser pensada tanto como estado de equilíbrio das afecções, quanto como conformidade ativa com a razão, ajuda a desarquivar alternativas normativas para nossas vidas coletivas. Resta a pergunta que atravessa a filosofia há séculos e nos convoca aqui: que princípio escolhemos priorizar quando delineamos uma vida digna? A gestão prudente dos prazeres que preservam a calma ou a construção contínua do caráter pela prática da virtude?